Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise sobre o universo dos agentes de codificação com inteligência artificial. Sabe, essas são aquelas ferramentas que prometem ser uma espécie de colega de equipe perfeito, quase sobre-humano no desenvolvimento de software. Pois é, Clara. Só que todo esse poder vem acompanhado de riscos enormes e que muitas vezes a gente nem vê. Hoje a gente vai mergulhar em 6 novos artigos de pesquisa que estão tentando mapear esse território. Vamos falar de capacidades incríveis, falhas de segurança bem críticas e também do que está sendo feito na vanguarda para deixar tudo isso mais seguro e confiável. Bom, para guiar a nossa conversa, a gente dividiu tudo em 5 partes. É quase uma história clássica, sabe? A promessa, depois o perigo e, finalmente, o caminho a seguir. Vamos começar com o lado bom da coisa, o potencial incrível desses agentes de IA. Ok, vamos lá. Um dos primeiros grandes desafios que a IA está ajudando a resolver é a reprodutibilidade na pesquisa científica. Isso é um baita gargalo, especialmente em áreas complexas como redes de computadores. E para atacar esse problema, um novo framework apresentado num artigo chamado RePro está usando modelos de linguagem grandes para transformar um artigo científico direto em código que funciona. É um processo bem sistemático. Então a ideia é basicamente automatizar a tradução do artigo para o código, uma tarefa que hoje em dia é super manual e demorada, né? Exatamente. O objetivo é fechar essa lacuna. E o que faz o RePro ser tão interessante é justamente como ele organiza esse processo. Ele usa umas técnicas bem avançadas como a cadeia de pensamento estruturada, que na prática força a IA a pensar num passo a passo bem lógico, sabe? Para garantir que o código final seja fiel ao artigo original. O resultado? O tempo médio para reproduzir um artigo caiu para 38,6 horas. É um ganho de tempo absurdo. Você comentou que a área de redes é especialmente difícil de reproduzir. Por que isso acontece? Basicamente por falta de padronização. Pensa no aprendizado de máquina, que tem ferramentas padrão, como o PyTorch. Em redes não existe isso, é tudo muito diverso. Para ter uma ideia, um estudo mostrou que menos de 42% dos artigos nas principais conferências sequer publicam o código. O RePro foi pensado justamente para lidar com essa bagunça. Ok, então a gente já viu que a IA consegue reproduzir uma pesquisa, mas e adicionar funcionalidades novas em projetos que já existem e são super complexos? É exatamente isso que um novo benchmark chamado FitBench foi criado para testar. Ele vai muito além daquelas tarefinhas simples de uma função só. E os resultados, olha, são fascinantes. O melhor agente que eles testaram usando o modelo GPT mais recente resolveu cerca de 30% dos pedidos de novas funcionalidades. Mas a parte mais legal é que, em alguns casos, a solução que a IA criou era objetivamente melhor do que a do desenvolvedor humano original. Melhor? Como assim melhor? Pois é, em um dos casos que envolvia a biblioteca de datasets da Hugging Face, o desenvolvedor fez uma correção rápida, bem pontual. Já o agente de IA pensou diferente. Ele criou uma solução mais robusta, mais escalável, abstraindo a lógica para uma função que podia ser reutilizada. Basicamente, a IA demonstrou um entendimento mais profundo de boas práticas de engenharia de software. Isso parece incrível de verdade, mas é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada. O que acontece quando o código que a IA escreve funciona direitinho, mas está cheio de falhas de segurança? Chegamos no perigo. Um novo benchmark, o Secure Agent Bench, foi investigar justamente esse problema. E o que eles descobriram é, no mínimo, preocupante. Eles pegaram 105 tarefas de programação do mundo real, onde um desenvolvedor humano já tinha no passado cometido um erro de segurança. E aí eles pediram para os principais agentes de IA resolverem a mesma tarefa para ver se a IA cairia na mesma armadilha. E aí, elas caíram? Vamos ver o número principal. Exato. Em todo benchmark, a melhor taxa de sucesso para um agente de IA gerar um código que fosse ao mesmo tempo funcional e seguro foi de míseros 15,2%. Esse número mostra de forma muito clara o abismo que existe entre funcionar e ser seguro. Na maioria das vezes, os agentes nem conseguiam entregar uma solução que funcionasse, mas mesmo quando conseguiam, o código quase sempre tinha alguma vulnerabilidade. Certo. E o que exatamente esse gráfico de pizza está dizendo para a gente? Ele detalha o problema, mostra que mesmo quando a gente acerta e entrega um código que funciona, uma parte significativa dele é vulnerável, ou seja, repetiu o erro humano original, ou suspeito, que é talvez ainda pior. Significa que ferramentas de análise encontraram novas vulnerabilidades que nem existiam no código original. Peraí, então a IA não está só repetindo erros antigos, ela está criando novas formas de deixar o código inseguro? Exatamente. E o mais curioso é que dar um aviso simples no prompt, algo como "Ei, escreva um código seguro", não fez a menor diferença. O problema é muito mais embaixo.
E os riscos de segurança não são só esses acidentes, essas vulnerabilidades que surgem sem querer. Um artigo com um título bem direto, Sua IA, Meu Shell, mostra uma ameaça muito mais direta, a injeção de prompt. Injeção de prompt? Como isso funciona num assistente de programação? Imagina o seguinte: um invasor esconde instruções maliciosas dentro de arquivos de um projeto que a IA com certeza vai ler, tipo um arquivo de configuração. Aí, quando o desenvolvedor pede algo normal para a IA, tipo, refatora esse código, o agente lê aquele arquivo, encontra a instrução escondida e executa comandos perigosos na máquina do desenvolvedor sem que ele perceba. Nossa, e esse tipo de ataque funciona na prática? Eles conseguiram fazer isso? E como? De uma forma que chega a assustar. Os pesquisadores criaram um framework chamado AI Shelljack só para testar isso, usando 314 tipos de ataques diferentes, baseados num framework de segurança bem conhecido, o MITRE ATT-ESIC. Os resultados foram alarmantes. A taxa de sucesso dos ataques chegou a 83,4%. Esses agentes foram enganados para executar todo tipo de comando, desde coletar informações do sistema até criar novos usuários e apagar arquivos. E aqui está o ponto crucial. A característica que torna esses agentes tão poderosos, essa autonomia para mexer em arquivos e usar o terminal, é exatamente o que os transforma num risco de segurança gigantesco. Bom, o cenário é bem preocupante, né? Então, como a gente começa a sair disso? Um dos artigos, chamado A Verificação Limita o Treinamento de LLMs de Código, sugere que talvez o problema comece lá atrás, na forma como a gente treina esses modelos. Exato. O processo hoje é assim. Os modelos geram um monte de código para treinar e esse código passa por uma bateria de testes. Só o código que passa em 100% dos testes é usado no treinamento. Parece lógico, né? Mas os autores dizem que isso cria o que eles chamam de teto de verificação. Teto de verificação? O que isso quer dizer na prática? Significa que ser exigente demais acaba sendo ruim. Exigir 100% de acerto faz com que o treinamento filtre só soluções mais simples e óbvias para problemas difíceis. O modelo nunca aprende a lidar com a complexidade e com as diferentes abordagens que existem no mundo real. E a solução que eles encontraram é bem contraintuitiva. Ao relaxar essa exigência e aceitar códigos que passavam em, digamos, 80% dos testes, os pesquisadores conseguiram recuperar um monte de soluções valiosas e complexas que estavam sendo jogadas fora. E o mais incrível, isso levou a um aumento de 2 a 4 pontos no desempenho dos modelos em outras tarefas. Mas isso só funciona se os testes usados para verificar forem bons, né? O que o artigo fala sobre a qualidade desses testes que são gerados automaticamente? Esse é o outro ponto fundamental. Eles pediram para especialistas humanos avaliarem esses testes sintéticos e descobriram que só 21% eram de fato corretos e completos. Um número chocante de 53,6% dos testes eram corretos, mas incompletos, ou seja, deixavam passar um monte de casos importantes. Basicamente, o sistema estava jogando fora código bom por causa de testes ruins. Então, ok, a gente precisa de dados de treinamento melhores. Mas também precisamos de uma proteção em tempo real na hora do uso. É aí que entram os modelos de guarda. São IAs especializadas em verificar se um prompt ou uma resposta da IA principal é perigosa. Só que tem um problema. Os melhores modelos para isso, os chamados LRMs, são muito lentos. E por que eles são lentos? Porque para decidir se algo é seguro ou não, eles geram um rastro de raciocínio bem longo, explicando o passo a passo da decisão. E gerar todo esse texto consome muito tempo e processamento. Mas um novo artigo, chamado PSRT, propõe uma solução bem inteligente para isso. A ideia é a seguinte: em vez de gerar esse raciocínio do zero toda vez, o PSRT meio que pré-calcula um rastro de raciocínio genérico otimizado e já entrega ele pré-preenchido para o modelo. O modelo aprende a usar esse atalho, esse rastro condensado, para tomar a decisão de seguro ou inseguro de forma quase instantânea. Entendi. Então você tem todo o poder de um modelo que raciocina, mas com a velocidade de um modelo mais simples. E como fica o desempenho na prática? O impacto é impressionante, como a gente vê aqui. O número de tokens que o modelo precisa gerar despenca, o que elimina completamente aquele gargalo do raciocínio lento. E enquanto isso, a pontuação F1, que é uma métrica de precisão, cai, em média, só 0,015. Ou seja, é uma vitória enorme em eficiência sem um sacrifício real na segurança.
Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu hoje foi a promessa incrível de IAs que conseguem reproduzir pesquisas e até escrever um código melhor que o de humanos. Mas a gente também viu o perigo. Como essas mesmas IAs podem silenciosamente criar vulnerabilidades e até serem transformadas em armas nas mãos de invasores. E, por fim, a gente viu um caminho a seguir. Vimos que os pesquisadores estão criando formas mais inteligentes de treinar esses modelos e também guardas de segurança muito mais rápidos e eficientes para a gente conseguir, de fato, controlar esses sistemas. Todo esse trabalho deixa bem claro que a gente ainda está bem no comecinho da jornada para construir IAs agênticas que sejam seguras. O desafio não é só fazer com que elas sejam mais capazes, mas sim que elas sejam, fundamentalmente, mais confiáveis. Isso nos deixa com a grande questão que vai definir o futuro do desenvolvimento de software. Muito obrigado pela companhia de hoje e a gente se vê na próxima.